Gente, matéria de vocês para quarto bimestre, então já coloca aí, tua prova começa aqui. E hoje a gente já vai dar a primeira aula, as primeiras noções, você vai começar a ou amar ou odiar a matéria. Gente, material extra, depois a gente manda cópia do material. Oi? A Malu não está conseguindo entrar. Ela e a Rafaela. Ué, eu não estou conseguindo ver também, eu não posso fazer grande coisa. Não é permissão, não. Às vezes eles estão com a conta fora da escola. Não, elas não estão. Elas vão reiniciar o computador e vai conseguir. Tá. Gente, vamos lá. Geometria analítica, introdução. Começando, material extra, depois a gente manda o material, cópia aí para vocês. Começando GA. Gente, geometria analítica, tudo se passa por orientação. Então a gente começa iniciando exemplos, né? Que simplesmente a gente pode dizer, você já sentiu que mexeu com alguma coisa orientada, eixos orientados. O primeiro exemplo que a gente pode dar para vocês seria aí a reta real. Era uma reta. Você mesmo já trabalhou com essa reta real? Certo? Desde lá o seu fundamental, a apresentação dos números reais, é um eixo orientado, com orientação, a partir do momento. É um eixo infinito, uma reta infinita, tanto para cá quanto para lá. No suposto meio dela está o número zero, que é sempre o centro de orientação para você. Mais à direita estão os positivos, mais à esquerda estão os negativos. E cada ponto dessa reta é um número real. Não são só os números naturais que estão aparecendo inteiros aqui. Existe um meio aqui, existe um raiz de 2 aqui. Existe um π aqui. Simplesmente existe números aí, né, senhores? Posicionados, cada ponto dessa reta é um número real. Aonde? Está aí essa orientação. Só que essa orientação, né, para estudar uma geometria é muito pouco. Ela é unidirecional. Eu só sei que quanto mais à direita, mais positivo, quanto mais à esquerda, mais negativo. Eu acho que no mínimo uma geometria tem que se passar num plano. Então não adianta só a direita e esquerda, precisa de norte e sul. E é onde a gente vai estudar a nossa geometria. No chamado plano cartesiano, já é bidirecional, 2 direções, no mínimo, né? Criando aí aquele plano que você já conhece tradicionalmente, eixo X, eixo Y, cruzando sempre na origem, criou-se um plano para você desenhar o que você quiser aqui. Quer desenhar um carinha? Desenha. Quer desenhar um triângulo? Gabriel Cardoso. Quer desenhar uma cara? Desenha. Quer desenhar aqui um triângulo? Desenha. Um círculo? Uma reta? Já aqui, a gente ficava limitado só a estudar segmentos de reta. Então, nossa matéria vai se passar aqui, no plano cartesiano. E é onde a gente começa aqui, né, a apresentar o velho e bom plano cartesiano. O que você tem? Um eixo horizontal, reta, infinita, chamado de eixo X ou eixo das abscissas. Um detalhe que a gente diz... né, gente, agora começa a prestar atenção a nomes. Que ele vai falar futuramente, ó, o plano, o ponto do eixo das abscissas. Se você não sabe que o eixo das abscissas é o eixo X, o exercício acabou para você.
abscissas, não um eixo X só, e um outro eixo horizontal, vertical, chamado de eixo Y, ou eixo das ordenadas. Temos o cruzamento dos dois eixos, nossa origem, que seria a demarcação 0, tanto para X quanto para Y. E, gente, você aqui determinou um plano a partir daí. Aqui, a lousa inteira para você desenhar, infinita. E dividiu ela em 4 regiões, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. E agora, a partir do momento que te apresentei o plano, você simplesmente agora tem que entender que para você desenhar a geometria precisa de pontos. Unir pontos, formar desenhos, retas, curvas, seja lá o que for. E a partir daí, como é que se determina um ponto? Demarca-se primeiro a abscissa, depois a ordenada, abscissa e ordenada demarcados. O ponto sempre terá como notação para mim, primeiro o valor da abscissa. Sempre o valor do eixo X, o primeiro ponto do ponto. Já o segundo é o valor da minha ordenada. E a esse ponto a gente dá o nome de coordenadas do ponto ou paraordenado. Gente, pedir para determinar um ponto, não é determinar um valor, e sim dois. Eu quero a abscissa do ponto e a ordenada do ponto. Portanto, toda vez, por mísero que seja o exercício, pedir um ponto, são duas incógnitas que eu estou te pedindo. Olha, isso daqui você já foi apresentado, já é velho conhecido do eixo XY, só que para estudar funções, não para estudar uma geometria, como a gente vai estudar agora. Então, sempre muita atenção a nome e origem, marco 00. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. E aí, nos quadrantes, se cada ponto tem essa característica, valor de x e valor de y, sempre você pode dizer que no primeiro quadrante você tem uma característica. Tanto a abscissa quanto a ordenada são positivos. Dois valores positivos caracterizam um ponto do primeiro quadrante. No segundo quadrante, você já pode caracterizar que você tem um ponto com abscissa negativa, ordenada positiva, menos mais. Depois aqui, terceiro quadrante, tanto a abscissa quanto a ordenada são negativos. E por último, a abscissa aqui é positiva, só que a ordenada é negativa. O valor de y negativo. Está aí o velho e bom plano cartesiano, onde você vai começar a trabalhar agora. Está aí. Agora atenção. Para alguns exercícios, e você vai ter que pensar, eu disse a vocês, importante saber nomes. Origem, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, que são os quadrantes, sinais dos quadrantes. Porém, agora eu queria que Cauê abra o microfone aí e me responda. Oi. Se um ponto tem x e y, este ponto aqui, você diria que ele seria quem? Não entendi. Este ponto seria quem? Qual o valor deste ponto? Ponto é um valor só.
positivo, não é? Ponto 1, 0. Valor de x é 1, valor de y, 0. Sim. E este, quem seria? Menos 1 e 0. E este? Menos 2 e 0. E este? 3 e 0. O que você pode dizer que tem de característica um ponto aqui? Um zero, menos 1, 0, menos 2, 0, 3, 0. Se o ponto está no eixo das abscissas, você pode afirmar o que para mim? Que o x vem primeiro? X vem primeiro em qualquer ponto, Cauê. 1, 0, menos 1, 0, menos 2, 0, 3, 0. O que você pode dizer se um ponto está aqui? O que é isso, gente? O y vale 0. Qualquer ponto do eixo das abscissas, o y vale 0. Então, se alguém falar, o ponto está no eixo das abscissas, y vale 0. Você não tem que calcular, você tem que saber. E se o ponto estiver no eixo das ordenadas, o x vale 0. Esse ponto seria quem? 0 menos 1. E esse 0, 1. E este 0, 2. E este 0, 3. Eu disse a vocês, quando iniciei já essa matéria, pedir um ponto seria pedir 2 valores. Se o ponto está no eixo das abscissas, você pode me garantir que y é 0. Vá atrás de um único valor. O valor de x. Já cai para metade o seu exercício. Em vez de calcular 2 valores, calcula um só. Se o ponto estiver no eixo das abscissas ou o ponto estiver no eixo das ordenadas. Outra coisa interessante que vai aparecer seria justamente a bissetriz. Bissetriz divide o ângulo ao meio aqui, eixo x, eixo y, ângulo de 90 graus, traço uma bissetriz, 45 graus aqui, 45 graus aqui. Essa é a bissetriz dos quadrantes ímpares, primeiro quadrante e terceiro quadrante. Tem uma característica interessante de pontos dessa bissetriz, sabe por quê? Toda vez que eu mexo com essa bissetriz, esse ponto, se o x é 1, o y é 1. Se outro ponto, se x é 2, o y é 2. Porque eu não sei se você sabe que ângulo de 45 aqui, ó, se eu ficar aqui fechando essa figura, eu vou ter sempre quadrados. Quadrado, sempre a diagonal é a bissetriz de um quadrado. Então qualquer desenho que eu pegue aqui e faça, essa bissetriz vai ser a diagonal do quadradinho que eu construí aqui. Só que aí eu posso dizer que se essa medida é igual a essa, x é igual a y. Ponto da bissetriz dos quadrantes ímpares. X igual a y, ponto 2, 2, 3, 3, 4, 4, 10, 10, menos 2, menos 2, menos 3, menos 3. Está aí, ó. Ponto da bissetriz dos quadrantes ímpares. A abscissa é igual a ordenada. E aí, lógico, tem a oposta. Bissetriz dos quadrantes pares. Já aqui, vai construir também quadradinhos. Só que a diferença aqui seria o quê? Este ponto, se x é menos 1, o y é 1. Sinais contrários.
Se x é menos 2, o y é 2. Sinais contrários. Se x é 1, o y é menos 1. Portanto, x e y são sinais opostos. X igual a menos y. Note, parece pouca coisa, mas você começa a ter que guardar. Origem, marco 00. Eixo das abscissas, eixo x. Eixo das ordenadas, eixo y. Pontos que estiver no eixo das abscissas, a ordenada vale 0, y é igual a 0. Ponto que está no eixo das ordenadas, a abscissa é 0, x é 0. Ponto da bissetriz dos quadrantes ímpares, x igual a y, a abscissa igual a ordenada. Ponto da bissetriz dos quadrantes pares, a abscissa ordenada tem sinais contrários. Quanto à informação, e os exercícios vão falar o ponto do eixo das abscissas. Já tem que ligar, y é 0. Beleza. E agora sim, primeira fórmula. Preste atenção. E é aqui que mora vários exercícios da analítica. Distância entre dois pontos, senhores. Distanciar dois pontos, calcular a distância entre dois pontos. Note que na reta real é bem fácil. Parece brincadeira de criança. Se alguém te pergunta e te pede qual a distância do número 2 ao número 8, quanto que mede a distância de 2 a 8? Alguém poderia me dizer quanto é? 6. Por quê? O que você propõe e faz? Distância igual a quê? 6. O maior 8 menos o menor 2. 6. A diferença de 8, tiro 2. Eu lhe garanto que a distância de 2 a 8 dão 6 unidades. Fácil. Infantil. A maneira infantil... Por exemplo, sim, mas na atividade é diferente. Um jeito infantil, Cauê, desliga o eco do seu microfone. Não entendi. Desliga o eco do seu microfone. Tá dando eco aqui. É que às vezes meu microfone buga. É, tá bugado então. E qual que é a distância do menos 2 ao 6? Aqui é uma maneira também de provar por que menos por menos dá mais. A distância do menos 2 ao 6. Qual que é a distância? Menos 8. Não, distância jamais é negativa. Você nunca vai calcular uma distância negativa. Seria 6 menos 2. E aí, menos por menos, pela ordem matemática, dá mais 8. Forma de divisão, é só você ver. Do menos 2 até o 0, pelas leis, são 2 unidades. Acho que ninguém discute. E do 0 ao 6 são 6 unidades. Portanto, se são 6 aqui mais 2 lá, minha distância é 8. Com toda certeza, você pode tirar uma conclusão daí, então. Qual que é a distância do ponto A ao ponto B? Na reta real. Distância de A até B. Fórmula que seria aí, podemos dizer. Pega B, valor da reta real aqui. Tira A. 6 menos 2, 8, tiro 2, isso na reta real. Mas eu disse a vocês, isso a gente precisa para você começar a entender a fórmula que vem agora. Eu disse a vocês que a gente não vai trabalhar na reta real. A reta real você trabalhou todo o seu fundamental. Você vai trabalhar no plano. Aí, distância entre dois pontos no plano cartesiano. E no
plano, senhores, você já sabe, cada pontinho desse tem uma abscissa, tem uma ordenada. Portanto, esse ponto A é x de A, y de A. X do ponto A, y do ponto A. E este ponto B, xb, yb. E se eu quero a distância de A até B? Eu quero justamente este segmento. Só que quando você trabalhava na reta real, a reta real era numerada. Aqui, isso daqui não é numerado. Só que em troca, o que você tem? Triângulo. O eixo X, que é numerado, o eixo das abscissas, e o eixo Y, que é numerado. Aí, ó, já eu gostei de quem viu aí. No que eu traçar aqui esses pontilhados, nasce aqui um triângulo. Que tipo de triângulo é esse? Retângulo. Retângulo. Se é triângulo retângulo, você pode utilizar o quê? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. A distância é o que no triângulo? Soma dos A catetos ao hipotenusa. quadrado. A hipotenusa. Você quer a hipotenusa. Para conseguir a hipotenusa, eu preciso dos catetos. Alguém teria alguma dificuldade em me dizer qual a medida desse cateto? XB menos XA. XB menos XA. Aí esse outro cateto. YB menos YA. YB menos YA. Gente, quer a hipotenusa e tem os catetos. Teorema de Pitágoras. Uau! Em qualquer circunstância, quaisquer dois pontos no plano, quaisquer, os mais variados, sinais positivos, negativos, frações, racionais, irracionais. Você quer a distância de dois pontos? Chega-se nessa fórmula que você vai chegar agora. Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, que é a minha distância. É exatamente igual. Cateto ao quadrado, XB menos XA, é um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, YB menos YA ao quadrado. Distância a gente já discutiu, sempre positivo, e esse quadrado vai fazer sempre esses números também serem positivos. Então você chega a uma fórmula, parece gigante, mas é uma fórmula, a primeira. Raiz quadrada de XB menos XA. Lembrando, x é a abscissa do ponto B menos a abscissa do ponto A ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Por favor, hein? Não pense em ficar cancelando quadrado com raiz, porque aqui tem um sinal de mais. Mais não se cancela. Primeiro executa isso, depois isso, soma os dois para depois pensar em tirar a raiz. Fórmula. Só que aí, ó, a gente chama a tua atenção. Essa fórmula ficou longa, principalmente do jeito que vocês gostam de guardar, né? D igual a raiz quadrada, abre parênteses, XB menos XA
ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Aonde? A gente pede um auxílio à física, você já usa muito em física. Gente, tempo final menos tempo inicial, você usa o quê? Tempo final menos tempo inicial, você usa o quê? Intervalo. Delta T. Espaço final menos espaço inicial, você usa o quê? Delta S. Delta S. Temperatura final menos temperatura inicial, Delta T. delta teta. Aqui, vou pedir ajuda para guardar essa fórmula. X final menos X inicial, o que você acha que eu vou chamar? X final menos X inicial, você acha que eu vou chamar de quê? Delta. Delta X. Y final menos Y inicial, você acha que eu vou chamar do quê? Delta Y. E aí, a fórmula da distância. Distância é a raiz quadrada. Delta X ao quadrado mais delta Y ao quadrado. Gente, agora é momento de você começar a entender a minha matéria. Preste atenção. Bem infantil, mas é para você começar a arrepiar na matéria. Determine a distância entre os pontos A, 3, 5 e B, 7, 8. Gente, eu quero a distância. Primeira pergunta que eu faço. Alguém vê a necessidade de eu desenhar aqui o eixo X, eixo Y, marcar aqui 3 para X, 5 para Y, 7 para X, 8 para Y, traçar para responder o que eu estou pedindo? Não. Não. É você começar a acreditar na ciência. É aquilo que a gente está pedindo, sempre você escuta. Não é acreditar no que os seus olhos veem, e sim no que você acabou de ser apresentado. Só quero a distância entre esses dois pontos, gente. Brincadeira de criança. Aprendi uma fórmula agora. A distância eu aprendi que é raiz quadrada do delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado em qualquer circunstância. Foi dito isso, pode ser os pontos que for aqui, o mais bonito ou o mais feio. Não é difícil você identificar para mim quem que é x. Disse a vocês que sempre são os primeiros. Não é difícil também você identificar quem é o y. Disse para vocês que sempre estão em segundo lugar. Por isso a importância de obedecer a ordem. Se você mudar a ordem, você vai mudar muita coisa na analítica. E aí a sua distância você poderia dizer que é o quê? Raiz quadrada, delta x. Gente, 7x de B menos x de A. 7 tiro 3 ao quadrado. Mais delta y, 8 tiro 5 ao quadrado. Minha distância é a raiz quadrada. 7 tiro 3 dá 4 ao quadrado, 16. Mais 8 tiro 5 dá 3 ao quadrado, 9. Isso dá raiz de 25, que vale 5. Eu lhe garanto que a distância desse ponto a esse ponto são 5 unidades. Notaram? Olha o poder da analítica. Eu demonstro e você executa. Nenhum desenho. Por isso que a gente diz que estudar analítica sozinho, ou você tem que ter paciência, ou visualizar. Isso é uma fórmula. Provada, demonstrada. Só que você vai usar. Pedir um lado do triângulo, você vai usar. Pedir o raio de uma circunferência, você vai usar. Por isso que você vai começando a aprender e juntar as informações. Não tem desenho, só escrita. É lindo demais.
mais uma fórmula para a gente começar com duas fórmulas a fazer um leque de opções. Ponto médio de um segmento. Distância entre dois pontos é muito importante para calcular o lado de uma figura, uma diagonal, calcular algum desenho que eu queira aí desenhado no plano cartesiano. Outra coisa importante também é achar o ponto que está no meio. Porque se alguém me der um diâmetro de circunferência, o centro é o ponto do meio desse diâmetro. Falar em mediana, mediana tem a ver com o ponto médio do lado de um triângulo. Então aí muitas vezes eu necessito de achar o meio, metade. E aí é o que você vai aprender agora. Na reta real, como que eu acho o ponto médio? Acabamos de fazer a matéria que fazia isso. Se eu estou aqui com o número 4 e o número 8, qual é o número que está no meio? Gente, a distância é 4 unidades. Só que não estou preocupado em calcular a distância. Distância é 8 menos 4. Eu estou querendo saber qual é o número que vai ficar bem no meio aqui. Dividir esse segmento bem no meio. O que você acha que eu tenho que fazer? Qual o meio entre 4 e 8? Qual o número que está no meio, na reta real, entre 4 e 8? Fazer a média? Fazer a média. Você tirou 4 numa prova, 8 na outra prova. Qual que vem a ser o teu ponto médio? 4 mais 8 dividido por 2. É o número 6. O número 6... De 4 a 6 são 2 unidades de distância. De 6 a 8, 2 unidades de distância. Você dividiu no meio. Qual que é o ponto médio entre menos 3 e 5? Também da mesma forma. Quer achar o meio? O meio aqui é menos 3 somado a 5 dividido por 2. É um número que é 1. Se você duvida, geometricamente, põe 1 aqui. De menos 3 até o número 1 são 4 unidades de distância, 4. E de 1 até 5 também não são 4. O ponto que está no meio entre esses dois números é o número 1. Conclusão, fórmula, na reta real. Se eu quero o ponto médio de AB, pega o ponto A, o valor de A, soma com o valor de B, divide por 2. Média. Média aritmética, dura e simples de 2 valores. Só que aí vamos cair na real. Reta real, você já estudou, você é craque nisso. Só que agora eu quero o ponto médio de um segmento no plano. Você aprendeu a calcular a distância entre dois pontos. Agora você vai calcular a localização do meio. Não a distância. E aí, ó, dado um segmento AB, se eu quisesse o tamanho do segmento, fórmula da distância de dois pontos. Certo? Porém, o que me preocupa agora não é o tamanho do segmento, e sim quem é o ponto que está no meio deste segmento. O ponto A tem XA, YA. O ponto B tem seu XB e YB. O ponto que eu quero, XM e YM. Quero a abscissa ordenada do ponto. Me dá um valor só não significa nada para mim agora. Eu quero um ponto. Gente, o ponto divide um segmento no meio. Só que eu devo perceber uma coisa no plano. Ó. Se dividiu exatamente no meio o segmento, aqui também foi dividido no meio. Não tem como, se aqui é o meio de um segmento de reta, aqui no seu meio desse segmento, que são as suas projeções. Se fosse uma curva, não poderia dizer isso, mas por ser uma reta, é
segmento. O meio do segmento projeta no meio daqui. Assim como aqui, se eu fizer a projeção agora aqui, também aqui vai ser dividido no meio. Ora, então ficou fácil. Você quer achar xm? É xa mais xb sobre 2. É o meio desse segmento. Você quer achar ym? Ya mais yb sobre 2. E aí dá a formulinha do ponto médio. Xm, xa mais xb sobre 2. Ym, ya mais yb sobre 2. Olha como você está ficando enriquecido, hein? Você já tem fórmula da distância e fórmula do ponto médio. De novo, ó. Exercício simples, duro e direto. Calcular a distância entre esses dois pontos, você já sabe. Fizemos agora. Só que aqui ele não pediu a distância, ele pediu o ponto médio do segmento de extremos A e B. Você tem alguma dificuldade ou é fácil? Tem que desenhar? Não. Não. Eu tenho que saber um conceito que eu acabei de passar para você. Quaisquer dois pontos, você quer o ponto médio, é um segmento. Quem que vai ser o xm? X do ponto médio é o xa mais xb dividido por 2. Pega o x do ponto A, que é 3, junta com x do ponto B, que é 7. Divide por 2. A abscissa do ponto médio é 5. Só que um ponto não é só de abscissa, tem ordenada. E a ordenada é o y do ponto A mais o y do ponto B, dividido por 2. Pega um aqui, soma com 9 lá. Divide por 2. Também, coincidentemente, deu 5. O ponto médio... Oi. Nem sempre vai dar igual o ponto Não, médio. nem sempre. 5, 5. Não é? Coincidentemente deu mesmo. É só eu pôr aqui 10, já muda. E nem sempre é inteiro. Nem sempre valores são positivos. A gente dá a teoria para você começar a desmembrar e começar a perceber. Nem distância, nem ponto médio, mas eu preciso de desenho. Eu preciso de ter conhecimento. Que muitas vezes, mesmo desenhando, você não chega. Como a gente fala, uma distância, enquanto é um valor inteiro, no nosso exemplo, tudo bem. Mas quero ver você encontrar uma distância, uma raiz de 17 na régua. Você pode fazer o desenho. Você não vai adivinhar nunca com régua que aquela distância é raiz de 17. A distância é a raiz quadrada de ΔX quadrado, ΔY quadrado. Não tem que dar 25, 36, 144. Ponto médio você divide por 2. Nem sempre a soma aqui dá par. Pode dar fração. Oi. Nada. Pode dar fração. Pode dar simplesmente valores negativos, dízimos periódicos. Nada impede. Porém, o conhecimento aqui é tudo. Aí os exercícios. Gente, essa tarefa não é para você me enviar, não. Deixa que já vai acabar a aula. A gente vai fazer semana que vem, fala dessas fórmulas novamente e faz os exercícios para mandar a tarefa na outra semana. Deixa ela reservada. Oi. Eu não consegui entrar no começo da aula, que deu o mesmo problema que a Maria e o Gabriel, aí eu entrei, tá? Tudo bem, tá.